com as informações do Cruzeiro. E, ô Pansi, já podemos começar com uma notícia boa, porque a base do Cruzeiro, que tem sido muito vitoriosa, né, ganhando títulos, ganhou um jogo importante. O Cruzeiro acabou de bater o São Paulo, jogando fora de casa no Sub-17 na Copa do Brasil, 1-0, gol do Pablo Santos. Então é uma noite que começa bem para a Raposa. E um dia que também começou bom, né, Pansi? Porque a expectativa era situação do Matheus Pereira. E você tem boas notícias, né? Boa noite, Pansi. Boa noite para você, Léo. Um abraço a quem nos acompanha. Estamos ao vivo aqui, em bairro aqui, que você pode acompanhar também a imagem para quem está vendo no YouTube, né? Estamos aqui no bairro de Meireles e aqui tem uma praia bonita pra caramba, onde o Cruzeiro está, inclusive, já concentrado desde ontem, né, para essa partida contra o Fortaleza que vai acontecer amanhã na Arena Castelão. E agora 29 graus. Agora chama a atenção, ô Léo, 16 km/h o vento por aqui. O vento tá começando a dar uma apertada, mas a gente segue firme e forte aqui na turma do bate-bola. Você me perguntou sobre o Matheus Pereira. A atividade começou, deve ter uns 6 minutos. O Matheus Pereira sendo um jogador importante nessa atividade também, e ele participando dessa atividade ativamente no CT do Ceará. A tendência, viu, Léo, é que o jogador possa participar normalmente da partida de amanhã contra o Fortaleza, e aí tem essa possibilidade também dele começar o jogo. E o Vitinho até veio, que é o garoto da base, mas aí o Vitinho fica como opção no banco de reservas, ele que espera essa primeira oportunidade em 2024, lembrando que eu tô falando em nome de Betfair. Vem pro jogo, vem com a Betfair, Léo. Boa, Pansi. Se você não tá no YouTube, vem pro YouTube. Vocês vão ver, inclusive, o que é o rádio mais a web sendo feita ao vivo. O Pansieri tá num cenário maravilhoso, mas começou a chover, um vendaval ali, quase derrubou a câmera, derrubou o Pansieri. Se ajeite aí, viu, Pansi, pra gente falar mais do Cruzeiro. Agora, Odu, é uma grande notícia, né? O Matheus Pereira é o cara que faz diferente. O campeonato mais importante do Cruzeiro é o Brasileiro. Se der pra ir longe na Sul-Americana, beleza, mas tem que entrar com tudo, é Campeonato Brasileiro, né, Edu? Não, o foco é Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana é um plus, é um bônus que o Cruzeiro, claro, precisa ter toda a atenção, mas tem que focar no Brasileiro e poder contar com o Matheus Pereira. É claro que ele participou do treino, a gente não sabe o nível de participação, se foi algo mais leve, mas poder contar com o Matheus Pereira é fundamental, é o principal jogador do Cruzeiro, melhor jogador do time tecnicamente, faz a diferença. E a notícia é muito boa, Léo, porque eu tava comentando o jogo do Atlético. Que a capinada... Então, cara, eu tava comentando o jogo do Atlético, mas um monitor ligado, um dos monitores no jogo do Cruzeiro. A hora que ele tomou aquela entrada, eu falei, nossa. E eu imagino como o Mineirão deve ter ficado tenso naquele momento, porque é simplesmente o melhor jogador do time no jogo contra o Botafogo, Exatamente. Que ele havia se lesionado há um ano, né? Então, que bom que o Matheus Pereira, se não der para esse jogo contra o Fortaleza, acho que ainda é uma vitória ele não ter se lesionado de maneira mais séria. O importante é poder contar com o Matheus Pereira pro restante da temporada. Foi assustadora a entrada que ele sofreu. Se o pé tivesse mais preso ali no chão, nossa senhora. 6h39, enquanto o Pansi se ajeita lá para falar mais do Cruzeiro, deixa eu chamar o Rubem Júnior com as informações do Fortaleza. O time tá empolgado, Rubem, já começou ganhando do São Paulo, no Morumbis. Viu, Rubem Júnior? Boa noite. Pois é, fora de casa, né, Léo? Boa noite, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, 6h39. O Leão do PC, que também tem um bom retrospecto em casa nesta temporada. Em 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas. Vem de vitória na estreia, fora de casa, em São Paulo contra o São Paulo. E fazendo também um balanço sobre o ano de 2024 no Campeonato Cearense, perdeu o título pro Ceará, perdeu a hegemonia aí de 5 anos conquistando o Cearense. Na Copa Sul-Americana, 100% de aproveitamento, são 2 vitórias, tem o Boca, inclusive, já na próxima semana, vai avançando também na Copa do Brasil, por último passou pelo Retrô, 3-0, 3-2 nos pênaltis. O Fluminense do Piauí também foi outro eliminado pelo Fortaleza. Na Copa do Nordeste, que curioso, né, Léo? Fortaleza entra para o Campeonato Brasileiro e aí tem também a Copa do Nordeste, quartas de final já contra o Altos no domingo. Um provável time que tem no comando técnico Juan Pablo Vojvoda, com João Ricardo, velho conhecido aqui do futebol mineiro, já passou pelo América, Tinga, Brites,
Kusevich e Bruno Pacheco, Zé Wellison, Pochettino e Hércules, Iago Pikachu, esse corre, hein? Lucero e Moisés é o provável Fortaleza para amanhã. Lembrando, o Fortaleza que apresentou hoje o Emanuel Martínez, o argentino que era do América e estava na mira também do Cruzeiro, Léo. Valeu, Rubinho. 6h41. Bom time do Vojvoda. Mais uma vez já começou o campeonato, né, Edu? Dando um recado de que o Fortaleza está longe de ser aquele clube que vai brigar para não cair, como foi ao longo dos anos. Hoje é uma realidade. É um Fortaleza que sonha até com a Libertadores. Deixou de ser zebra, né? É um clube muito bem organizado, o trabalho extracampo do Fortaleza é muito sério, é exemplo hoje no futebol brasileiro. Tem uma torcida gigante, né? É aquele clube que leva 60 mil torcedores num jogo, não faz uma grande temporada, mas inicia muito bem o Campeonato Brasileiro, né? E aí dá moral pro time, vai ter o Cruzeiro pela frente. Tomara que não engate a segunda vitória e uma sequência de vitórias, mas é um adversário pesadíssimo pro Cruzeiro, que foi lá ano passado e venceu, né? Com o gol do Bruno Rodrigues. É uma boa lembrança, Dudu. Turma, futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. E a parte do churrasco, vocês sabem com o que combina, né? Com a Saudale, é isso mesmo. Com mais de 230 produtos suínos perfeitos para o seu almoço, para o seu jantar, para o seu tiragosto, para o churrasco. A Saudale cabe em qualquer lugar, porque a Saudale tem o sabor de fazer bem feito. 6h42, deixa eu voltar lá com o Pancieri, saber se tá tudo bem no vendaval lá, porque eu preciso de mais informações do Cruzeiro. Tudo bem aí, Panci? Se alogou aí, se alocou, tá tudo bem aí, Pancieri? Essa daí vai pra história do rádio, viu? Na hora que a gente testa, tá tudo certo, o vento não vem, mas depois vou reclamar não, que o vento é do Papai do Céu e a chuva também é abençoada. Eu falava, Léo, começando a dar uma ventaninha um pouco mais forte e ela quase me carrega. Mas tudo certo aqui pra gente seguir com o noticiário do Cruzeiro na turma do bate-bola. Léo, eu até falei destacar que eu achei interessante nessa parte do Cruzeiro, né? Essa parte de treino do Cruzeiro, porque geralmente as atividades são feitas à tarde, né? O Cruzeiro chegou ontem, já na madrugada, né? Vamos colocar assim, na madrugadinha, assim, já de ontem para hoje, né? Aqui na cidade, né? E em Fortaleza a gente sabe que é bem longe, né? Tudo isso pesa. Na madrugada o Cruzeiro perdeu um pouco do sono, então por isso os jogadores deram aquela descansada na parte da manhã, a parte da tarde também foi utilizada para descanso, e aí agora à noite essa atividade. Então por isso, né, o time chegou volta de 4, 5 da manhã, né? Então embarca ali 11 horas da noite, até os trâmites para sair do aeroporto, por isso que essa atividade está sendo nesse instante, né? Agora às 6h43, o time está treinando no CT do Ceará com aquela boa notícia que eu trouxe do Matheus Pereira. Mas vamos trazer também outras questões relacionadas, depois a gente volta no time se você me perguntar um provável, Léo, porque o Cruzeiro está no mercado. A verdade é que o Cruzeiro está no mercado, e aí uma matéria que está no nosso itatiaesporte.com.br, uma apuração muito importante, né, do Pio também comigo, com o Léo na geral, o Dantas, o Riso, aqui de Fortaleza, sobre quem vai ser esse goleiro do Cruzeiro. Richard, do Ceará. O Cruzeiro teve realmente um interesse pelo jogador, é um atleta mais experiente, 33 anos, está substituindo o Fernando Miguel, Fernando Miguel que está machucado, e um outro jogador no radar do Cruzeiro, Matheus Cunha, mais jovem, 22 anos, do Flamengo. Esses dois atletas estiveram sim no radar do Cruzeiro, lembrando que essas informações tiveram aí também o Globo Esporte falando, e a gente pôde ir atrás, o Povo aqui também, né, o jornal Povo, e aí a gente pôde aprofundar. O que acontece? É uma negociação difícil pra caramba, porque esses dois atletas, um no caso do Matheus Cunha, conversando com a rapaziada nessa apuração, olha só, o Flamengo tem ele como um substituto imediato hoje do goleiro principal, né? Então, tem essa informação que não tem interesse nenhum em perder o jogador para o Cruzeiro. E o Cruzeiro já namora essa contratação, não é de hoje. Então, é um jogador que, vamos colocar assim, tá no radar, né? Tá na pauta do Cruzeiro, não é de hoje. Isso aí vale a gente destacar. E sobre o Richard, é um atleta que tem a moral, foi muito bem aqui no Campeonato Cearense. A torcida do Vozão abraçou esse goleiro, já tinha vivenciado momentos, né, de titular, depois perdeu essa titularidade. Antes, né, ainda teve o João Ricardo, depois de se transferir para o adversário, né, no caso Fortaleza. Ele foi goleiro do Vozão uma época, e aí ele perdeu esse espaço, mas seguiu firme e forte no time. Então, pelo jeito, Léo, não tá fácil essa contratação de um goleiro. 6h45, dá pra gente dizer isso. Ah, mas o Cruzeiro
Tá querendo goleiro? Tá. Tem essa prerrogativa da CBF, né, de poder contratar até o dia 19, foi uma novidade para esse ano em termos de contratação? Foi sim. Até 2023 não tinha isso. Agora tem, por conta dos estaduais, um jogador que estivesse disputando o estadual, pode se transferir. Mas não é Léo Figueiredo, Panzi, quem nos acompanha, uma tarefa fácil essa para contratar um goleiro. É o que a gente pode trazer agora. Eu quero dizer uma coisa aqui, que era a opinião do Edu, mas, olha, de todos os nomes ventilados aí, o Rafael Cabral é melhor do que todos. A fase do Rafael Cabral é muito ruim. Eu defendo aqui, assim como a torcida, que ele tinha que sentar no banco, mas para o Cruzeiro abrir mão num goleiro como o Rafael Cabral, ele precisa de pensar em um goleiro do mesmo nível, pelo menos. E estes não são. O Rafael Cabral está numa fase horrorosa. Beleza, senta no banco, espera um momento, deixa o Anderson jogar, depois volta quando se recuperar, a cabeça estiver melhor, porque ele é mais goleiro do que todos esses que estão ventilando aí para assumir o gol do Cruzeiro. Na minha opinião, o Rafael Cabral é melhor do que esses caras que o Cruzeiro está pensando aí. Eu concordo, assino embaixo do que você falou, dou todos os nomes que o Pansieri citou e até os nomes que estão hoje dentro do Cruzeiro, o próprio Anderson. O Cabral é mais goleiro que todos eles e passa por uma fase muito ruim. Ele tá jogando mal e quando um atleta joga mal, ele vai pro banco, cara. É porque eu falei isso aqui ontem. No futebol brasileiro existe um tabu que quando o goleiro tá mal, ou ele continua mal, falhando, tomando peru, prejudicando a equipe, continua, ninguém mexe nele, ou ele não pode sentar no banco. Ou ele continua titular, ou ele vai sair do clube. Isso está acontecendo com o Rafael Cabral. E eu fico imaginando a cabeça do Anderson, né? Que está tendo uma oportunidade e só notícia atrás de notícia do Cruzeiro atrás de outro goleiro. Ou seja, parece que não confia também no goleiro que é o reserva, que é o imediato do Rafael Cabral. É uma situação complicada. Mas esses nomes que o Pansieri trouxe, sinceramente, o Cabral é mais goleiro, mas está em má fase. 6h48, rápido intervalo. Na sequência tem mais Cruzeiro aqui na turma do bate-bola. Vamos saber o provável Cruzeiro para encarar o Fortaleza amanhã, Pansieri. Ô, Léo, deixa eu trazer antes aqui uma informação de Rafael Cabral, porque ela é nova, e aí o Pio também nessa apuração. Olha só, a gente está trabalhando junto nessas frentes. Pensa comigo que a situação de saída do Cabral não é tão fácil assim. Tem ainda time querendo, né? O Santos não desistiu, né? Apesar de ter aí o João Paulo como favorito, tem uma possibilidade de vender o João Paulo no meio do ano, então ainda não desistiu o Santos. O Bragantino também deu uma sondada no jogador, então não dá para também falar que essas equipes estão fora do páreo e não dá para dizer que a permanência dele também está descartada. É, na verdade, uma situação que merece muito respeito, né? Desse jogador que fez muito pelo Cruzeiro no momento, está vivenciando um momento muito difícil, né? Essa pressão e falhas, né? Atrás de falhas, mas é um cuidado que o Cruzeiro está tendo com esse jogador. E esse provável Cruzeiro de Anderson no gol, o William na direita, o Marlon na esquerda. A zaga, Neres com o Zé Ivaldo. E aí o meio-campo, Lucas Homero com o Lucas Silva, e acho que a presença do Ramiro vai acontecer novamente, Léo. E aí o Matheus Pereira, se desceu pro treino, não tem por que tirar o 10. Foi pro treino, colocou a chuteira, vamos ver o que vai ter de resposta dessa atividade, mas acho que não vai ser problema não. E aí na frente o Arthur Gomes com o Rafa Silva, sem o Dinheiro, que tem esse problema de um edema e também uma fratura no nariz. Aí Itatiaia já acompanhando todos os passos do Cruzeiro aqui em Fortaleza, Léo. Valeu, Pansi, 6h53, daqui a pouco, Azul.